vontade de tirar o chapéu para aqueles meninos. Eles me ensinaram uma lição que espero nunca esquecer. Trabalhar sozinho em uma sala fechada de um escritório não apenas é solitário, mas nega às pessoas a oportunidade de fazer amigos com outros funcionários da empresa. Senhora Maria Gonçalves, de Guadalajara, México, tinha esse trabalho. Ela invejava compartilhar a amizade das outras pessoas na empresa quando elas ouvia conversar e rir. Quando passava por elas no corredor, durante as primeiras semanas de trabalho, ela timidamente virava o rosto. Após algumas semanas, ela disse a si mesma: Maria, você não espera que estas mulheres venham conversar com você. Você deve ir ao seu encontro. Na próxima vez que ela foi ao bebedouro, ela colocou o seu sorriso mais resplandecente e disse: Oi, como você está hoje? Para cada pessoa que encontrava. O efeito foi imediato. Sorrisos e ois foram correspondidos. O corredor parecia mais brilhante. O trabalho mais amigável. Relacionamentos se desenvolveram e alguns se tornaram amizades. O seu trabalho e a sua vida se tornaram mais agradáveis e interessantes. Ouça atentamente esse conselho sábio do ensaísta e editor Elbert Hubbard. Mas lembre-se, ouvindo-o não fará nenhum bem a não ser que você o aplique. Sempre que você sair, levante o queixo, carregue a coroa de sua cabeça bem alto e encha os pulmões completamente. Beba a luz do sol, cumprimente os seus amigos com um sorriso e coloque a sua alma em cada cumprimento de mão. Não tenha medo de ser incompreendido e não perca nenhum minuto pensando sobre os seus inimigos. Coloque em sua mente exatamente o que você gostaria de fazer e então, sem mudar de rumo, você irá diretamente para o alvo. Pense em coisas grandes e esplêndidas que você gostaria de fazer e então, com o passar dos dias, você se encontrará inconscientemente aproveitando as oportunidades necessárias para o cumprimento de seu desejo, assim como o inseto coral tira da maré que está subindo o elemento que precisa. Imagine em sua mente a pessoa mais capaz, útil e sincera que você deseja ser, e o pensamento que você tem te transformará a cada hora naquela pessoa em particular. O pensamento é supremo. Preserve uma atitude mental correta, a atitude de coragem, franqueza e de bom ânimo. Pensar corretamente é ser criativo. Todas as coisas vêm através do desejo, e cada oração sincera é respondida. Nós nos tornamos naquilo em que nossos corações estão fixados. Levante o queixo e mantenha a coroa da sua cabeça erguida. Somos deuses em uma crisálida. Os antigos chineses foram muito sábios, sábios nas coisas deste mundo, e eles tinham um provérbio que você e eu deveríamos recortar e colar dentro de nossos chapéus. O ditado diz: um homem sem um rosto sorridente não deve abrir uma loja. O seu sorriso é uma mensagem de sua boa vontade. O seu sorriso ilumina a vida de todas as pessoas que o veem. Para uma pessoa que já viu uma dúzia de pessoas se franzirem com expressões de mau humor ou virarem os seus rostos, o sorriso no seu rosto é como o sol rompendo pelas nuvens. Especialmente quando esta pessoa está sob pressão de seus chefes, seus clientes, seus professores, pais ou filhos, um sorriso pode ajudá-la a perceber que tudo não está perdido, que existe alegria no mundo. Há alguns anos, uma loja de departamentos na cidade de Nova York, em reconhecimento às pressões enfrentadas pelos vendedores durante a corrida do Natal, presenteou os leitores de suas propagandas com a seguinte filosofia simples: o valor de um sorriso no Natal. Não custa nada, mas cria muito. Ele enriquece aqueles que o recebem, sem empobrecer aqueles que o dão. Acontece rapidamente e a sua memória às vezes dura para sempre. Ninguém é tão rico que pode viver sem ele, e ninguém tão pobre, mas que se torna rico pelos seus benefícios. Ele cria felicidade no lar, promove a boa vontade numa empresa e é um sinal entre amigos. É um descanso aos cansados, como a luz do dia aos desencorajados, como a luz do sol aos tristes, e o melhor antídoto da natureza para a confusão. Mas não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, porque é algo que não tem nenhum valor a alguém até que seja dado. E se durante a corrida de última hora no Natal, alguns de nossos vendedores estiverem muito cansados para lhe dar um sorriso, podemos pedir que você deixe um dos seus? Porque ninguém precisa de um sorriso tanto quanto as pessoas que não têm mais nenhum para dar. Princípio 2. Sorria. 3. Se você não fizer isso, você terá problemas. No ano de 1898, uma coisa trágica aconteceu em Rockland County, Nova York. Uma criança morreu, e nesse dia em particular, os vizinhos estavam se preparando para ir ao funeral. Jim Farley saiu ao celeiro para desamarrar o seu cavalo. O chão estava coberto de neve, o ar estava frio e cortante. O cavalo não tinha se exercitado por dias, e quando ele estava sendo levado ao bebedouro, ele começou a brincar, e com as duas patas deu um coice no ar e matou Jim Farley. Então, o pequeno
pequeno vilarejo de Stony Point teve 2 funerais naquela semana, ao invés de um. Jim Farley deixou para trás uma viúva e 3 filhos, e algumas centenas de dólares em seguros. O seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos, e ele foi trabalhar numa olaria, levando areia e derramando-a em moldes, deixando os tijolos de lado para secarem ao sol. Esse menino, Jim, nunca teve a chance de ter uma boa educação, mas com a sua genialidade natural, ele tinha o dom de fazer as pessoas gostarem dele. Então, ele entrou para a política, e com o passar dos anos, ele desenvolveu uma habilidade excepcional de lembrar o nome das pessoas. Ele nunca viu o lado de dentro do ensino médio, mas antes de completar 46 anos de idade, 4 universidades haviam concedido a ele graus honorários, e ele havia se tornado presidente do Comitê Democrático Nacional e diretor-geral do Correio dos Estados Unidos. Certa vez, entrevistei Jim Farley e perguntei-lhe o segredo do seu sucesso. Ele disse, muito trabalho, e eu disse, não tem graça. Então, ele me perguntou o que eu achava que era o segredo do seu sucesso. Eu respondi, eu sei que você consegue chamar 1000 pessoas pelos seus primeiros nomes. Não, você está errado, ele disse. Eu consigo chamar 50.000 pessoas pelos seus primeiros nomes. Não se engane, essa habilidade ajudou o Sr. Farley a colocar Franklin D. Roosevelt na Casa Branca quando ele gerenciou a campanha de Roosevelt em 1932. Durante os anos em que Jim Farley viajou como vendedor de peças de gesso e nos anos em que trabalhou como funcionário público em Stony Point, ele inventou um sistema para lembrar-se dos nomes. No começo, era muito simples. Quando ele encontrava uma nova pessoa, ele descobria o seu nome completo e alguns fatos sobre a sua família, os seus negócios e as suas opiniões públicas. Ele organizava bem todos esses fatos em sua mente como parte de uma figura, e na próxima vez que ele encontrava aquela pessoa, mesmo se fosse um ano mais tarde, ele podia cumprimentá-la, perguntar sobre a sua família e perguntar sobre as codornas no quintal. É por isso que ele teve muitos fãs. Durante meses, antes do início da campanha de Roosevelt para presidente, Jim Farley escreveu centenas de cartas por dia para as pessoas de todos os estados do Oeste e Noroeste. Então, ele pulou num trem e em 19 dias ele cobriu 20 estados e 12.000 milhas, e viajou de buggy, trem, automóvel e barco. Ele entrava numa cidade, encontrava os seus conhecidos no almoço ou café da manhã, no chá da tarde ou no jantar, e conversava com eles de coração para coração. Depois, ele corria